Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adjunta nominal. Hoje, dia 20 de 4 de 2020, a nossa aula vai ser direcionada para este assunto, né? Onde a gente vai entender como ele funciona dentro de uma frase, né? Isso tudo para a gente estar encaminhando para falar sobre a morfossintaxe, certo? Então, adjunta nominal a gente já viu alguma coisa parecida com este assunto, falando deste assunto superficialmente, mas agora a gente vai focar mais um pouquinho nele, tá certo? Adjunta nominal. O que seria o adjunta nominal? Ele seria exatamente o que? É o termo que caracteriza ou define o nome sem indeterminação de um verbo. O que isso significa? Ele vai completar um nome, né? Ele vai dar ênfase, ele vai caracterizar, ele vai definir aquele nome sem precisar de um verbo para estar auxiliando. As classes de palavra que podem desempenhar a função de adjunta adnominal são os adjetivos, as locuções adjetivas, lembrando, né? Adjetivo é aquilo que caracteriza. Locução adjetiva é mais de uma palavra que faz a mesma função, que caracteriza o que? O substantivo. Também uma observação aqui em locução adjetiva é que a locução adjetiva ela é composta de quê? Lembra aí? Preposição mais substantivo, né? O adjetivo não. Mas eu posso dizer professor de língua portuguesa. De língua portuguesa está identificando quem? Professor. E de língua portuguesa é mais de uma palavra, né? Língua portuguesa, substantivo composto. E de língua portuguesa, a palavra de é uma preposição. Então, a preposição mais um substantivo, um coladinho no outro, isso dá o que chamamos de locução adjetiva. Os pronomes e os numerais. Gente, nos anos anteriores eu sempre falava, toma cuidado, porque vai ter hora que a gente vai precisar desses termos. Eu sempre falei lá no sexto ano que, quando vocês estavam lá no sexto ano, que a gente ia precisar dos termos, como os adjetivos, locução adjetiva, locução verbal, verbo, pronome, numeral, artigos. Por quê? Porque agora a gente não vai ficar falando disso, a gente vai dar o nome e vocês já vão identificar do que nós estamos tratando, tá certo? Então, voltando aqui. Ele é uma expressão que acompanha um ou mais nomes, conferindo-lhe um atributo. Trata-se, portanto, de um termo de valor adjetivo que modifica o nome a que se refere. Por que ele tem um valor adjetivo, gente? Porque ele está o quê? Caracterizando, ou ele define a palavra que acompanha ele, certo? E essa palavra, né? E essa palavra que acompanha ele pode ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva, pode ser pronome, pode ser numerais e pode ser artigos, certo? Então ele é composto disso. Vamos pro próximo vídeo aqui. Tem alguns exemplos aqui, eu botei lá, ó. No desfile, duas meninas vestiam calças e camisas verdes. No desfile, duas meninas vestiam calças e camisas verdes. Ó, verdes. Verdes está ligado a quem? Ou ao que? Camisetas. Camiseta é um substantivo. Ele está classificando, ele está o que, gente? Como diz aqui no slide anterior, caracterizando verdes, né? Então, o verdes aqui caracteriza a camisa, consequentemente, isso aqui é um adjunto adnominal. Temos aqui duas meninas. Duas meninas, estamos falando de quê?
Aqui é o substantivo e as duas está falando de meninas, está definindo, como diz aqui, ó, define no slide anterior. Então, as duas aqui, meninas, consequentemente, essas duas aqui é o que? Adjunto adnominal. No dissílio, da mesma forma, no tá identificando quem? Dissílio, certo? Temos aqui a segunda frase. O jogo de futebol foi suspenso até segunda ordem. Segunda é o que? Numeral. O jogo de futebol. De futebol, aqui, gente, é o que? Uma locução adjetiva, porque é composta de que? Preposição mais um substantivo, que está modificando quem? Jogo. O U aqui também está modificando jogo, certo? Então, as duas palavras que modificam o jogo, que é o substantivo, é um adjunto adnominal. E assim por diante nas outras frases, né? O que é o que? Se a gente for olhar cá no vídeo anterior, o é o que? Artigo, né? Então, essas palavras que modificam, que caracterizam o substantivo, vamos chamar de quê? De adjunto adnominal. Detalhe, uma observação muito importante para vocês. O adjunto adnominal, ela pode aparecer em qualquer local da frase. Não importa se é no início, no meio, no fim, se é onde tem um sujeito, se é onde tem um predicado, que a gente vai falar nos próximos assuntos sobre sujeito e predicado. Ela vai estar em todos os lugares, ela pode aparecer em todos os lugares. Mais uma observação para vocês aí. Caso tenha alguma dúvida, procura a gente lá no WhatsApp da turma, né? Pedindo orientações, pedindo para tirar dúvidas, como muita gente está fazendo. Tá? Pediu, a gente no horário devido, a gente vai responder. Até 12 horas é o horário que a gente está disponível para vocês. Posteriormente, isso pode ficar eventual, né? Às vezes a gente pode responder ou não, mas o correto é a gente responder sempre de 8 até meio-dia para todo mundo. Se não responder num dia, responde no outro, né? Por isso até que as perguntas tentem fazer antes de meio-dia, porque no decorrer do dia a gente pode até responder, tá certo? Próximo vídeo aqui. Tem muita gente que faz uma confusão com predicativo, né? A gente ainda não deu predicativo, mas a gente vai falar sobre isso, né? E o predicativo é o quê? É uma palavra que fala do sujeito, mas ele está lá no predicado. Mas vamos ver aqui, ó. É importante notar que o adjunto adnominal pode estar em qualquer parte da oração. Lembra que eu falei no vídeo anterior, no slide anterior? E dá uma característica constante ao substantivo. Já o predicativo só encontra-se aonde? No predicado, foi o que eu acabei de falar. E dá uma característica momentânea ao substantivo. Podemos diferenciar um do outro substituindo a estrutura sintática por ro, os, a e as. Como está expresso aqui. Vejamos os exemplos. Busquei o caderno velho. Busquei-o. Busquei o que? O caderno velho. Busquei-o. Esse O aqui está falando de quem? Caderno velho. Por isso que a gente pode fazer essa troca aqui, ó. Note que a estrutura do caderno velho pode ser substituída por O. Isso caracteriza porque um adjunto adnominal. Ok? Dúvidas? Lembrando, tira lá no WhatsApp que a gente está à disposição de vocês, tá certo? Considerando sua decisão triste, considerando-a triste. Esse A se refere a quem, gente? A decisão. Note que a estrutura, sua decisão triste, não pode ser substituída inteiramente, caracterizando o predicativo.
que nesse caso é o predicativo do que do objeto, pois se refere a um substantivo decisão. A gente vai ver mais adiante também essa diferença do predicativo do sujeito, predicativo do objeto, isso nas aulas que a gente falar de morfossintaxe. Hoje o que importa mais para a gente é vocês identificarem um adjunto adnominal, que vai ser o que, como a gente falou anteriormente, voltando a repetir, ele vai caracterizar ou vai definir, né, um substantivo. E quais são as palavras que podem utilizar para essa definição? É um adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome, um numeral, um artigo, ok? Vamos para o próximo vida. Confusão também com complemento nominal, né? Complemento nominal a gente também vai ver mais para frente, mas a gente já está falando dele aqui para vocês já irem se familiarizando com a situação, tá certo? É comum as pessoas fazerem confusão, tentar classificar essas estruturas sintáticas. Uma dica é sempre notar que o adjunto adnominal só trabalha para o substantivo concreto ou abstrato, enquanto o complemento nominal pode trabalhar para substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se a palavra que está acompanhando é um substantivo, ele é concreto ou abstrato, pode ser adjunto adnominal ou adjunto adnominal. Mas se for um adjetivo ou um advérbio, né? Aí já não vai ser um adjunto adnominal, vai ser o quê? Um complemento nominal. Tá? Quando uma estrutura que se está em dúvida quanto à sua classificação estiver trabalhando para um adjetivo ou um advérbio, certamente será complemento nominal. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp para tirar elas, tá certo? Uma observação aí, ó. Quando a estrutura estiver relacionada a um substantivo, basta olhar se este substantivo existe sem o auxílio de um complemento. Se existir, a estrutura é classificada como adjunto adnominal, se não, complemento nominal. Fábio, ficou meio confuso, não entendi muito aqui. Bora para as frases para ver se melhora esse entendimento aí, gente. Bora aqui. Temos aqui, ó, necessidade de atenção. Note que a necessidade não existe sem um complemento de atenção. Isso caracteriza o que? Um complemento nominal, sabe? Porque se eu tiro aqui o de atenção, se eu apago isso aqui, só fica necessidade. Aí você vai perguntar, necessidade. Necessidade de quê, Fábio? Aí eu digo, de atenção. Por isso que ele diz, ó, note que a necessidade não existe sem o complemento. Sem esse complemento. Aí se não existe, se a gente fica sem saber o que fala, o que é, aí está um complemento nominal. Mas, se eu pego uma outra frase aqui, ó, chuva fria. Note que a chuva existe. Chuva existe, né, gente? Ela existe. Substantivo concreto. Existe. Sem complemento, fria pode ser retirado. Se eu tiro aí esse fria, vocês conseguem entender o que significa chuva. Sem alterar, ó, o significado do substantivo. Isso caracteriza o quê? Um adjunto adnominal. É um assunto que é muito simples, muito fácil, né? Se não entender, eu revejo o vídeo, eu veja como é que ele procede dentro de uma frase, né? Tem aquelas frases lá no começo do slide, vai analisando cada uma delas, vocês vão ver que se a palavra ela já existe, eu tirando o complemento não vai, eu tirando o adjunto, ele não vai sofrer alteração, né? A gente ali confirma que é um adjunto adnominal. E para confirmar ainda mais se é um adjunto adnominal, ele tem que estar o que? Caracterizando quem? O substantivo. A palavra que ele se caracteriza,
ou a palavra que ele diz algo a respeito é sempre um substantivo. Como diz aqui no vídeo anterior, ele pode ser um substantivo concreto ou abstrato, ok? Então, assim, é a primeira parte desse vídeo, da aula, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, ou eu vou passar uma atividade para a gente melhorar esse entendimento, para ver as dificuldades na hora de identificar, na hora de analisar, né? Então, na próxima aula, hoje é segunda, na quarta-feira, né? A gente vai ter mais uma aula aí, eu vou passar uma atividade para a gente poder fixar isso. Eu peço que vocês façam atividade, apesar de a gente estar de quarentena, as aulas estão em andamento, né? Então a gente precisa fazer, a gente precisa estudar, a gente precisa ver os vídeos, né? A gente precisa de antemão tirar as dúvidas, a gente não pode deixar essas dúvidas, tá certo? Eu espero o feedback de vocês, como é que tá tendo como é que tá indo a aula, se tá muito rápido, se não tá, né? Dá uma observaçãozinha lá no WhatsApp para a gente poder se situar como é que estão as aulas, você vendo a aula, se está fácil de ver, se não está, né? A gente está tentando ver a forma mais simples para a gente estar podendo passar essas aulas para vocês, tá? Beijão e até a próxima aula, tá certo? Que fiquem com Deus, bons estudos, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.